Quando os aplausos se calam e a festa se desfaz, surge um momento de profunda reflexão, o pós-carnaval. É agora que somos convidados a olhar para dentro e questionar até que ponto deixamos a euforia da folia influenciar nossas escolhas e emoções. E mais importante, o que estamos realmente colhendo dessa experiência? Hoje convido você a se perguntar: o que vai ficar quando os confetes se espalharem e a música se silenciar? Será que a alegria momentânea vai se transformar em algo que realmente vai enriquecer a sua vida? Ou será que foi só mais um momento que você viveu, que você saiu da rotina, mas agora precisa voltar até ela? Hoje vamos falar sobre isso. Vamos refletir sobre o que nos move a tomar decisões e o que podemos fazer para agir de maneira consciente, não sendo levado como que por uma onda. Oi, meu nome é Túlio. Meu objetivo aqui é mostrar para você maneiras simples e eficazes de você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar sobre o carnaval, sobre as lições que podemos tirar do pré, do durante e do pós. E como que a gente pode refletir sobre as decisões que a gente toma, para que tomemos decisões melhores a partir dessa experiência que estamos vivenciando agora. Mas se você já está gostando da ideia do conteúdo, da proposta do vídeo, taca o dedo no like para fortalecer o coleguinha aqui, beleza? A primeira coisa que nós devemos considerar é a falsa sensação de liberdade que essa ocasião traz. Porque durante esse período, os foliões, as pessoas que curtem o carnaval, elas deixam de lado os problemas do dia a dia. Elas têm o carnaval como uma época de escape dessas emoções, desses sentimentos, ignorando tudo, absolutamente ignoram tudo, procuram maneiras de deixar tudo de lado, porque o foco agora é esse, é curtir, é se divertir. Mas qual é a ideia que fica? Qual é a lição que nós temos com isso? Que durante o dia a dia, nós também podemos ignorar os nossos problemas, ignorar nossas dificuldades para curtir um momento. Hoje é o carnaval, daqui a pouco é o São João, daqui a pouco é o Dia das Crianças. E esse hábito de ficar ignorando os problemas, deixando tudo de lado, vai prejudicar muito a sua vida. Então se pergunte: eu estou tendo o hábito de deixar as coisas de lado no dia a dia? Isso é muito ruim. Pense você no estudo, se você faz faculdade ou ainda está no período escolar. Se você deixar de estudar, deixar as coisas de lado, o que vai acontecer com você? Você vai perder na sua faculdade, vai perder o semestre, vai perder o ano, não vai conseguir concluir o seu curso, não vai conseguir passar na escola. E se você já é um pai de família, o que vai acontecer se você deixar suas responsabilidades familiares de lado constantemente? Percebe? Esse hábito de deixar as coisas de lado pode ser muito prejudicial. E infelizmente, durante essa época do ano, as pessoas se acostumam com isso, de deixar as coisas de lado. E aí, ao ir atrás daquela emoção que elas sentiram agora, que elas estão sentindo ou ainda vão sentir durante esse período, elas querem replicar isso durante o ano, que gostaram bastante. E aí começam a deixar o trabalho de lado, começam a deixar os estudos de lado, a família de lado, os filhos, a esposa. E lá na frente, o que é que ela vai colher com isso? Vai colher uma família desunida e uma vida que nunca vai chegar aonde ela queria chegar. E depois vai reclamar que não tem a vida que quer, porque sempre trabalhou, sempre se esforçou, mas não tem a vida que queria, não tem a vida que tentou construir. Só que esses pequenos hábitos fazem com que a sua vida que você constrói hoje não seja aquilo que você quer. Inclusive, falando sobre hábitos, eu vou deixar aqui na descrição o link para um livro muito bom, que é Hábitos Atômicos de James Clear. Ele mostra a importância de hábitos e como você pode construir hábitos de forma a alcançar seus objetivos. É interessante que ele fala de hábitos pequenos. Ele mostra como coisas pequenas do dia a dia, como isso que eu falei aqui agora, de adiar as coisas, vão contribuindo para que lá na frente você não alcance o resultado que você queria. Você nem sequer atinja o seu potencial. Em contrapartida, ele mostra também como você pode construir esses hábitos. Não é uma leitura necessária, mas vai agregar muito no seu processo de desenvolvimento. Vai colaborar bastante para que você tenha mais consciência de como seus hábitos no dia a dia hoje vão contribuir para que você tenha um futuro melhor lá na frente. A segunda lição que nós podemos tirar do carnaval é que essa época, essa festividade específica, incentiva hábitos descontrolados. E de que forma ela incentiva isso? Durante essa época do ano, é natural as pessoas deixarem as coisas de lado e irem atrás do que elas não tiveram o ano inteiro. E nessa de ir atrás do que elas não tiveram o ano inteiro, geralmente elas não têm controle do que fazem.
seja para beber, seja para curtir, seja para gastar dinheiro. É muito comum que durante essa época do ano as pessoas tomem atitudes desenfreadas, descontroladas. E qual é o problema disso? No dia a dia, se você não tiver controle, o que vai acontecer com você? Pense um pouquinho na sua vida, em tudo que você tem na sua vida. Na comida, no que você come. Se você comer sem controle, você vai adoecer. Se você gastar sem controle, você vai ficar pobre, você vai viver sem dinheiro. E no processo de autodesenvolvimento, é extremamente necessário que você tenha autocontrole. Porque, por exemplo, eu acabei de recomendar a leitura de um livro. Você talvez não goste de ler, mas você precisa melhorar. Você percebe que seus hábitos não estão te levando a um bom lugar. Você está insatisfeito com a vida que você tem. O que é que você vai fazer? Você vai ler. E para fazer essa leitura, você vai precisar de autocontrole. Porque você não quer ler, você não tem esse costume. E até desenvolver esse hábito, você vai ter que se acostumar a deixar o Instagram de lado, deixar o TikTok de lado, deixar o YouTube de lado. Não esse vídeo, mas a deixar o YouTube no geral de lado, deixar a saída com os amigos de lado, para se dedicar a algo que você vai colher no futuro. E é justamente o contrário que as pessoas entendem hoje em dia. Elas pegam esse momento do ano em que elas se entregam sem controle a certos tipos de comportamentos, certos tipos de condutas e hábitos, e querem levar isso para o ano todo, porque aquela alegria que elas sentem, elas querem replicar na vida delas o ano inteiro. E essa falta de hábito, falta de controle, falta de autodomínio, vai fazer com que ela não estude, com que ela não leia, com que ela não se prepare, e a vida dela vai acabar indo de ladeira abaixo. Porque é isso que acontece quando você não tem controle, quando você não tem foco, quando você não se cuida realmente. Você vai ladeira abaixo. E ainda vai culpar os outros. Vai dizer que é os outros que fizeram, que é porque ela não teve sorte. Mas na verdade a sorte dela foi ela que não fez. Porque esse negócio de sorte não existe. O cara que tem sorte hoje, ele se preparou para ter essa sorte. E muita gente pega esse período do ano, essas coisas que vive nessa época, e quer replicar o ano inteiro. Quer viver dessa forma o ano inteiro. E aí é a receita para o fracasso. É a receita para a perdição. Você concorda com isso? Você percebe que as pessoas querem viver da mesma forma que vivem nessa época do ano e que isso está prejudicando elas? Alguém que você conhece já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. O terceiro ponto que a gente tem que pensar a respeito do carnaval é quanto ao senso crítico. Durante essa época, é muito comum as pessoas perderem o senso crítico de si mesmas. E o que é o senso crítico de si mesmas? É se perguntar por que eu estou fazendo isso. Aí você pode dizer, meu colega, mas isso aí é simples, a pessoa faz porque ela quer. Mas ela faz realmente porque ela quer? E isso é muito importante você pensar. Porque durante essa época, todo mundo acha que age por iniciativa própria. E claro, muita gente age. Muita gente curte, muita gente pula por iniciativa própria. Mas será que com você foi isso também? Será que as coisas que você faz são por iniciativa própria? Quer ver o ponto interessante? Pense no quanto você gasta no carnaval. Se você não foi, quanto as pessoas que vão gastam. É muito comum as pessoas se afundarem em dívidas, gastarem no cartão todo o limite, pegarem outro cartão e gastarem também. O que é que isso ocasiona na vida dela? Uma dívida lá em cima. Essa dívida vai causar para ela ansiedade, estresse, ela vai ter que fazer hora extra, vai se cansar mais. E durante o decorrer do ano inteiro, ela vai trabalhar como uma doida para pagar essa dívida. Aí eu te pergunto, a pessoa pensou realmente naquilo ali? Ela pensa realmente que ela vai contrair uma dívida que vai custar para ela do neurônio dela, das emoções dela, dos pensamentos dela, vai sugar toda a mente dela, a ponto dela ficar estressada, ela vai ficar enraivada, ela vai ter que fazer hora extra, ela passar por muitos estresses, ter que abrir mão de outras coisas ao redor do ano para pagar aquela bendita dívida. Até que ponto ela se enfia nessa situação porque ela quer, consciente de que ela está fazendo aquilo e que ela realmente quer aquilo ali? É muito comum a gente fazer coisas que a gente não quer, porque a gente sente o desejo e é movido pelo desejo para fazer. Mas a reflexão que eu proponho para você aqui agora é: até que ponto você age de acordo com o que você quer? Até que ponto o que você faz na sua vida é de acordo com o que você realmente quer, com o que você realmente busca para a sua vida? Porque, verdade seja dita, o carnaval é uma época que gera muito dinheiro para quem trabalha com ele. Verdade seja dita também, muita gente pobre só tem essa oportunidade do ano
para ganhar o dinheiro que vai sustentar ela por meses, talvez até pelo ano inteiro. Mas também tem muita gente que lucra milhões com essa época do ano. E o que essas pessoas querem? Que você vá, que você gaste e que você consuma. Então elas vão incentivar que você consuma. Até que ponto o consumo que você faz é motivado pelo que você quer gastar ou pelo que eles querem que você gaste? É muito importante. Lembra do autocontrole que a gente falou antes? É muito importante que você tenha consciência disso. Porque sem esse autocontrole, você vai perder o senso de si mesmo, vai ser guiado pela propaganda, pelo marketing, para curtir a festa e vai se complicar ainda mais. Isso vai trazer muito atraso para a sua vida. Então, independente de qual tenha sido a sua decisão, curtir o carnaval ou não, faça isso de maneira consciente. Se você decidiu não ir, por que você não foi? E se você foi, reflita. Você estava consciente? Do contrário, você não vai conseguir sair da situação que você está. Lembre, a responsabilidade do seu futuro é sua. Não terceirize, não é culpa de ninguém. E não é falta de sorte, porque sorte não existe. A responsabilidade é sua. É trabalho, é hábito, é determinação, é garra e é autocontrole, como a gente viu aqui hoje. Agora, se você quer entender até que ponto você é influenciado pelo que outras pessoas dizem a respeito do carnaval, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Nele eu falo como que muitas pessoas são levadas a um tipo de vida que não é a delas e só vai prejudicar elas simplesmente por seguir a manada. Dá uma olhada lá que eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!